Olá! Começamos agora o estudo da dinâmica. A dinâmica que é uma área da física que continua a estudar o movimento, mas agora se importando com as suas causas, o que pode alterar o movimento. E a principal grandeza da dinâmica é a força. A força que é uma grandeza vetorial. A força ela pode causar deformação nos corpos ou ela pode alterar o movimento. Lá na cinemática, quando nós estudamos a grandeza aceleração, nós vimos que a aceleração é quem mede a mudança da velocidade, mas não é a aceleração quem muda a velocidade. Quem muda a velocidade, quem altera o movimento é a grandeza força. No Sistema Internacional de Unidades, força é dada em Newton, em homenagem ao Isaac Newton. Então, força dada em Newton. E o Newton equivale ao quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. O instrumento que consegue medir a força é o dinamômetro. Eu coloquei aqui a representação de um dinamômetro bem simples, um dinamômetro que usa uma mola. E a partir da deformação da mola, ele consegue indicar o valor da força. Nós temos vários tipos de força, mas vamos focar aqui, na força de contato e na força de campo. A força de contato é quando um corpo toca no outro. Então, veja, nós temos uma pessoa empurrando um veículo. Então, há o contato entre eles, logo a força é chamada de força de contato. Embora alguns, mais criteriosos dizem que não há o contato, porque quando a pessoa toca no veículo, existe interação entre os campos, mas de uma maneira geral, para a gente começar o estudo da dinâmica, grava a força de contato. Essa força existe quando os corpos estão se tocando. Já a força de campo é também conhecida como força à distância, a força que não necessita do contato. Temos como exemplo a força magnética. Se você pega um ímã e aproxima de uma moeda de níquel, essa moeda ela é atraída pelo ímã e aí ela acaba grudando no ímã. Mas a força que atrai a moeda não necessita de um contato, é uma força de campo. Nesse exemplo, é devido ao campo magnético. Continuando agora pensando nas leis propostas por Newton. O Isaac Newton, ele revoluciona a mecânica, ele faz uma proposta de 3 leis que acabam explicando muito melhor o movimento. A primeira lei de Newton é também conhecida como lei da inércia. Repito, a primeira lei de Newton é também conhecida como lei da inércia. E essa lei diz o seguinte, que os corpos têm a tendência de continuar como estão, ou parados, ou em um movimento retilíneo uniforme. Mas para isso, não deve existir forças atuando sobre o corpo, ou se houverem forças atuando, essas forças devem ser canceladas. Então vamos generalizar assim, se a força resultante sobre um corpo for igual a zero, esse corpo continua como está, ou parado, em repouso, ou ele continua em um movimento retilíneo e uniforme. Lembra que força altera o movimento, se a resultante é zero, não vai ter alteração, então ele continua parado ou em movimento retilíneo e uniforme. Nós temos várias aplicações no nosso cotidiano da primeira lei de Newton. Imagina, você lavou as mãos, não tem uma toalha para você secar as mãos. Aí você costuma chacoalhar as mãos para que ela fique seca. Quando você chacoalha as suas mãos estão envoltas de água, você está movimentando a mão, de repente você para. Quando você para, as gotículas de água continuam o seu movimento por inércia e elas são expelidas da mão. Grava que inércia é uma tendência. Inércia não é
uma força. Sabe que uma maneira de medir a inércia é a massa. Quanto maior for a massa de um corpo, maior é a sua inércia, maior é a sua tendência de continuar como está, paradinho ou em movimento retilíneo e uniforme. Segunda lei de Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Esse princípio diz, tem tudo a ver com o primeiro, com a primeira lei. A primeira lei diz que se não tem força, continua como está. Agora a segunda lei diz que se tem força, temos modificação do movimento. Então, se você tem um corpo de massa m, e aí você aplica uma força sobre esse corpo, surgirá uma aceleração. Então, vamos anotar aqui, ó. A força resultante sobre um corpo de massa m proporciona uma aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não esqueça que força no sistema internacional é dada em Newton. Para que a força seja dada em Newton, a massa tem que ser dada em quilograma e a aceleração tem que ser dada em metro por segundo ao quadrado. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei proposta por Isaac Newton. A terceira e última lei é conhecida como o princípio da ação e reação. Para toda força de ação, existirá uma força de reação, de mesmo módulo, mesma direção, só o sentido que será contrário. Vamos a uma situação aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui uma caixa, aí eu venho e empurro essa caixa. Ao empurrar essa caixa, eu estou exercendo uma força. E vamos chamar essa força de ação. Então, eu estou exercendo a ação. De acordo com a terceira lei, a caixa reage e exerce uma força sobre o meu corpo. Aqui nós temos o para-ação e reação. Ah, mas se a força de ação e a força de reação têm mesmo valor, mesma direção, só o sentido que é contrário, então elas se cancelam. Não. Tá aqui, ó. O para-ação e reação, eles não se cancelam, pois eles atuam em corpos diferentes. Voltando ao exemplo, se a ação foi empurrar a caixa, então a ação estava na caixa. A reação foi a caixa empurrar a pessoa, então está na pessoa. Ação na caixa, reação na pessoa, as forças estão em corpos diferentes, logo elas não podem ser canceladas. Valeu, bons estudos e até o futuro!